a Rússia sinalizando aí, ao recrutar mais e mais soldados, uma persistência, uma resiliência no campo de batalha, né? Exatamente, Adriana. É um decreto assinado pelo presidente Vladimir Putin, aumentando o exército russo em só 130 mil homens. 130 mil homens extras vão ser recrutados para o exército, para as Forças Armadas da Rússia. Isso significa que, pela primeira vez desde o final da Guerra Fria, a Rússia vai ter mais de 2 milhões de funcionários, soldados, etc., nas Forças Armadas. 2 milhões. Isso é um número absolutamente impressionante se você pensar num país que é menor do que o Brasil em termos de população. E aí, claro, eu diria, algumas consequências desse anúncio. A primeira delas é que, claro, você tem, como você citou, uma sinalização de que a Rússia não está disposta exatamente a um plano de paz, a um cessar-fogo, vamos desmontar os nossos planos militares. Não, pelo contrário, o que está sendo apontado é que, claro, o país se prepara para uma guerra longa. Essa é a mensagem que, de uma certa forma, você passa quando você diz que você, então, vai recrutar mais gente. Essa é uma das mensagens. A segunda, que é mais complicada, que é a questão das perdas, né? Quantos soldados russos morreram em 6 meses de guerra? Ninguém sabe. A verdade é que a Rússia não divulga esses números e, do lado americano, por exemplo, você tem a CIA, que fala de 15 mil mortos entre os soldados russos e pelo menos 3 vezes, entre 45 e 50 mil soldados russos feridos de uma maneira tão grave que eles não podem voltar a lutar. Então você tem aí, falando, pelo menos usando os números americanos, mais de 60, 65 mil soldados numa situação em que não podem voltar, ou porque morreram, ou porque estão feridos. Alguém poderia dizer, mas são os números americanos. Ok, mas são os únicos que nós temos. A Rússia não divulga esses números, então é impossível a gente saber o outro lado. Agora, se esse número é verdadeiro, e mesmo se ele for exagerado, se for apenas metade dele, mesmo se for metade, isso aponta aí para talvez uma perda de 30 mil homens. Ou seja, você tem sim, do outro lado, uma tentativa de preencher essas lacunas, preencher justamente esse gap aí que foi deixado nos últimos 6 meses. Uma guerra, você lembra daquela história, né? Que ela ia durar 3 dias, logo ia acabar, Kiev ia cair, etc. Obviamente, nada daquilo ali aconteceu. O mundo inteiro sofre as consequências por meio da inflação de alimentos e de combustíveis. O mundo inteiro sofre porque a economia, que esperava 2022 para voltar a crescer, obviamente patina, e, claro, a instabilidade geopolítica é muito grande. Enquanto isso, a Rússia aumenta o número de seus soldados. Recrutamento, Jamil, eu li em algumas agências internacionais detalhes, relatos de situações de uma crueldade muito grande, né? Porque você geralmente vê o país que invadiu, que atacou, o soldado daquele país como se fosse o vilão da história. Mas, na verdade, nos bastidores desse recrutamento, tem soldados sendo recrutados e enviados para a guerra sem nenhum treinamento. Tem recrutamento dentro de presídios, oferecendo dinheiro e liberdade para que prisioneiros na Rússia sejam jogados na linha de frente do combate. Então, assim, quando a gente fala em violação de direitos humanos, a gente pensa do lado ucraniano que teve o país invadido, e é claro que temos que pensar, e são inúmeras denúncias de violação aos direitos humanos nessa guerra da Ucrânia, na invasão e no ataque russos à Ucrânia, mas com os próprios soldados russos que agora são recrutados. Imagino que é um garoto de 18 anos, 20 anos, ser recrutado para a guerra e ser enviado para o campo de batalha sem nenhum treinamento, e se recusa, se torna prisioneiro do próprio país. E tem relatos disso em várias agências, né? Exato, Adriana, isso é uma das histórias mais dramáticas, porque, como você falou, a gente às vezes tenta simplificar a história colocando o bem contra o mal, como se todo russo fosse mal, todo ucraniano é do bem, né? Essa dicotomia absurda, porque o mundo não é assim, obviamente, e na guerra é sempre a mesma história. A maior vítima é a população. Qual? Todas. De todos os lados, de ambos os lados. É uma guerra que ela não é feita pela população, é uma decisão de Estado, do governo, que embarca consigo
uma população. E aí, claro, tem toda uma tentativa de sedução daquela população para dizer, olha, vale a pena, e aí você tem toda a censura em relação aos jornais, etc. Algo muito parecido tinha acontecido na guerra na Chechênia. O que aconteceu na guerra na Chechênia? As mães dos soldados sequer ficaram sabendo que aqueles soldados tinham morrido. E aí, meses e meses depois, era então informado para a família que, olha, o seu garoto morreu. E aí houve uma tentativa naquele momento das mães de se organizar justamente para pedir reparação, para pedir explicação, para entender como que aqueles garotos foram mandados para uma guerra sem qualquer tipo de preparação, alguns, segundo naquele momento pelo menos, sem saber que estavam indo até mesmo para um conflito armado. Então você imagina o drama que enfim, essa história da guerra, uma guerra nunca é apenas o bem contra o mal, você tem essas histórias dramáticas de pessoas que não têm como basicamente fugir, como você falou, se você está recrutado, você não vai, você vai ser preso, essa é a verdade. Então você tem uma situação muito complicada. Aqui na Europa, Adriano, tem acontecido uma coisa muito curiosa, que é você encontrar numa mesma sala de aula de escolas, né? Por exemplo, acontece na escola dos meus filhos, você tem crianças ucranianas refugiadas e as crianças russas que já estavam aqui, né? E aí, qual é o trabalho da escola? De tentar convencer o resto das crianças daquela classe que aquelas duas crianças ali não são culpadas, que a criança russa não tem nenhuma relação, pode até ter uma simpatia ou não, mas ela não é Putin, ela não é o Kremlin, né? E é um trabalho que precisa ser feito, porque, claro, você vai dirigindo para a escola ouvindo a rádio falando da Rússia, você chega na sua classe e tem uma russa, tem um russo, e tem um ucraniano, tem uma ucraniana, né? Então é algo que, principalmente para as crianças, precisa ser colocado de uma forma muito calma, muito serena, muito equilibrada, para você não transferir justamente para a população russa o peso de uma decisão que eles não tomaram. Eles não tomaram.